Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal do Zero com Felipe e agora estou começando a série O Professor do Imigrante. Aqui vou te dar todas as dicas e informações necessárias para você que quer mudar de país. Pode ser também de região, de estado, mas principalmente de país. E aqui hoje eu vou dar a primeira aula e essa aula aqui é importantíssima porque eu vou contar um pouquinho da minha história, do meu começo, como eu vim parar aqui na Itália. Estou aqui na Itália, em Milão, desde 2004 e tive em 2016, tomei uma decisão de regressar ao Brasil, passar um tempo lá com a família. Lá acabei casando, tendo uma filhinha e eu voltei, tem 3 anos que eu voltei, então nós estamos em 2026, então eu em 2023 voltei pra cá e eu tenho essas duas bagagens, uma da primeira vez que eu vi e outra da segunda vez que eu vi. Então a primeira vez, quando eu comecei essa jornada, eu tinha 16 anos, quando eu decidi vir para a Itália e comecei a me preparar. E depois eu voltei para cá com quase 38 anos. Então são duas fases diferentes. Então essas aulas vai servir tanto para um jovem, para um adolescente, quanto uma pessoa já com uma família formada. Para você que deseja vir morar no exterior, aqui vão ser aulas valiosas. Então hoje a primeira aula aqui me apresentando, sou o Felipe, moro aqui em Milão, aqui, gosto muito aqui da Itália, da comida, da cultura, dos italianos, e a gente aqui fica numa gritaria só, mas deixa para uma outra aula. E hoje eu quero te contar os primeiros passos que eu dei quando eu vim para cá. Vou falar para você lá do início. Eu tinha apenas 16 anos quando eu tive a minha oportunidade de vir para a Itália. Então aqui nessa aula eu vou te falar algumas palavras-chave e a primeira é oportunidade. Então aos 16 anos de idade eu tive a oportunidade de vir para a Itália. Desculpa a minha letra, tá? De vir para a Itália. Felipe, você sonhava em ir para a Itália? Não. Estamos aqui em Copa do Mundo. A única coisa que eu lembrava da Itália foi de Roberto Baggio perder um pênalti na Copa de 94. A única coisa que eu tinha da Itália. Eu venho de Guriri, lá no Espírito Santo, São Mateus. Nasci na beira da praia, gostava de surfar. O único lugar que eu queria ir era lá nos Estados Unidos, lá pro Havaí. Se você chegasse para mim com 16 anos, Felipe, te dar uma passagem agora, para onde você quer ir? Pro Havaí, lá surfar o de pipeline. Mas não foi isso que aconteceu. Então eu não tinha nenhum país para ir, mas só que por causa de uma situação, eu cursava o curso de Direito, faculdade de Direito, e aí a minha mãe adoeceu, e aí meu pai, a faculdade era particular, minha irmã também fazia escola particular, e aí meu pai não estava com recursos para bancar tudo isso. E aí eu fui e falei assim, poxa, eu vou trabalhar. Eu já trabalhava, fazia um estágio, mas na época o salário mínimo era R$250. Eu fazia naquele estágio, ganhava meio salário, R$100 e poucos, em 2002. Então imagine só. Aí eu fui e através de um amigo eu vi a oportunidade. Então a oportunidade, ela vai vir através de uma pessoa. Por que eu vou falar isso? Porque são essas chaves que vai destravar a sua porta para vir para o exterior. Para a Europa, ou para as Américas, ou para a Austrália, para qualquer lugar que você quiser ir. Porque a minha oportunidade foi através de um amigo, através de uma pessoa. E esse amigo meu, ele foi e começou a abrir meus olhos para vir para a Itália, porque ele tinha um irmão que trabalhava aqui e o irmão dele passava férias no Brasil e falou, meu irmão tá para vir aqui, você pode conhecer ele. Ele já tinha morado aqui também, trabalhado aqui e com a profissão que eu faço até hoje, que é parquet, que é taco, aí no Brasil é sinteco, piso de madeira, restauração, assentar o piso, né? E aí esse serviço não é muito conhecido no Brasil, eu fui e comecei a perguntar para ele como é que era isso, né? Eu fui coletando informações. Então, você precisa, nessa primeira aula, entender que o lugar que você vai, talvez não vai ser aquele que você sonha, que você idealiza. Por que eu te falo isso? Porque eu nunca idealizei vir para a Itália, mas hoje eu vejo que aqui era o lugar do meu destino. Você entende? Então talvez você está perdido sem um destino, sem um propósito, sem um senso da vida, porque às vezes nós idealizamos uma coisa e a vida, ela quer te levar para outra. Então você tem que quebrar essa mentalidade e ficar aberto para as oportunidades. Aí você está lá no trabalho, aí você, igual eu estava lá, brincando, jogando bola, saindo,
E aí um amigo meu foi e falou, Felipe, por que você não vai para a Itália? Porque eu estava explicando ele a situação que eu estava vivendo e talvez você tenha uma pessoa aí do seu lado que tem algum parente que está no exterior. Quem sabe essa pessoa é a sua oportunidade. E aí o que eu fiz? Com essa oportunidade, eu comecei o quê? Com esse meu amigo, eu comecei a coletar informações sobre o lugar, no meu caso, a Itália. Então nessa primeira aula eu quero te falar de oportunidade que vai passar por pessoas e aí você vai começar a coletar informações. Agora essas informações aqui é diferente da minha época de 2002. Você lembra que eu te falei que eu vim para cá em 2002? Porque em 2002 eu não tinha YouTube, eu não tinha Google. Em 2002 eu não tinha acesso à internet, smartphone. Eu lembro que meu telefone era um Tacabolt da Motorola. Eita, que tempo bom. Nem usava aquilo, ninguém me ligava. Vamos lá, eu com 16 anos tive uma oportunidade para ir para um lugar que eu nunca tinha sonhado em ir. Eu sou lá de São Mateus, Espírito Santo, uma ilha chamada Guriri. Eu surfava. Ah, Felipe, qual era o lugar que você idealizava? Ir lá para o Havaí surfar. Se você falasse para mim naquela época, eu te dou uma passagem para você ir. Qual lugar que você quer ir? Pro Havaí. E de repente eu vim parar aqui na Itália, que nem onda tem. E morando em Milão, que é 200 km da praia mais próximo. Virei um mineiro aqui, né? Então o que acontece? Oportunidade vai passar por pessoa e aí você vai ter informações. Para ser mais rápido, você tem que ter todas as informações do lugar que você pretende ir. Aí você vai para o acesso, para a internet, para os lugares e você vai começar a ter. Eu só tinha um acesso, que era o meu amigo. E aí se você encontrar a sua oportunidade, a sua pessoa, você vai coletar todas as informações possíveis com ela também. É lógico, né? Então nessa primeira aula eu quero falar para você isso, de oportunidade. Você quer vir morar no exterior, quer começar uma jornada no exterior, você vai ter que procurar à sua volta qual vai ser a sua oportunidade. Que você abra sua mente, porque às vezes vai ser para um lugar que você nunca sonhou. E para quem que vai ser essas aulas? Eu vou colocar uma aula por semana, vou falar muita coisa de vários assuntos diferentes, de trabalho, porque eu comecei a coletar informações. Informações o quê? Quanto que eu precisava, o que eu de trabalho, igual você aí, eu sou enfermeiro, poxa, aqui na Itália, por exemplo, para quem é da área da saúde, o visto de trabalho é muito mais fácil. E aí você começa a coletar informações. No meu caso, comecei, poxa, como é que é o trabalho, como é que faz, como é que não é. Se você me perguntar, se fosse hoje, o que eu faria? Eu estaria trabalhando nessa área ainda no Brasil. Na pintura, Felipe, eu tenho um amigo que mora lá na Bélgica e é pintor. Cara, sua oportunidade é na Bélgica. Ele é pintor, entre em contato com ele. Mas eu não sou pintor. Começa a fazer uns bicos de pintura. Mas eu já trabalho final de semana, feriado. E assim você já vai praticando aquilo que você já sabe que você vai fazer lá. Vai te ajudar muito. No meu caso, se eu soubesse, se fosse hoje já tem. Aí no Brasil tem um laminado, tem um piso em PVC, que é muito parecido com os pisos que a gente assenta aqui. Então eu trabalharia nessa área ainda no Brasil para juntar os recursos para vir e aí também já pegar uma mão na profissão. Você tá entendendo? Você tá comigo? Então para quem que vai ser essas aulas? Para você que tem 16 anos e tá aí só sugando seu pai e sua mãe. Ou para você que já tá casado, tá com 35, 40 anos, tá estagnado, tá morando, você fez um puxadinho na casa da sogra. E aí eu não vou entrar nessa conversa não, vamos falar isso em outra aula. E aí você tá aí, cara. Meu irmão, você tem que dar o ninja daí, você tem que buscar o seu destino, você tem que sair da sua cidade, você tem que buscar uma coisa nova, você tem que crescer, se desenvolver. Então você vai mandar o link dessa aula para aquele irmão seu que está lá só comendo, bebendo e dormindo na casa dos seus pais, para aquela prima chata sua que está lá, só reclamando da vida e não faz nada. Você vai ter que mandar esse link para aquele primo seu também que está ali, querendo fazer alguma coisa e não consegue nenhuma oportunidade, mas você vê que a pessoa tem disposição. Então nas minhas aulas eu não vou ensinar somente você sair do seu país, vou te ensinar nas minhas aulas você sair talvez do seu bairro, da sua cidade, da sua região, do seu estado. Então essas aulas, eu vou ser o seu professor, o professor do imigrante, principalmente para quem quer morar no exterior, mas para quem quer fazer qualquer tipo de mudança territorial. Minhas aulas vão ser para qualquer pessoa que quer fazer uma mudança territorial. Você que tem um neto, aquele neto que está lá só sugando lá da sua filha lá, manda para ele. Assiste essas aulas aí que a vovó te paga um açaí depois. Então nessa primeira aula eu te passei só pano de fundo de como foi a minha vida. Eu tinha 16 anos, eu achei uma oportunidade que foi através de uma pessoa coletei as maiores informações possíveis. E para finalizar, eu vim para cá com 19 anos. Então aqui eu tava com 16 para 17,
Então 17, 18, 19. Demorou 2 anos para me vir para cá. Me preparei por 2 anos. Tirei carteira de motorista, fiz o passaporte, juntei o dinheiro, peguei dinheiro emprestado com meu pai. Então foram 2 anos de preparação. Então não foi do dia para a noite também. E isso tudo eu vou estar passando aqui nas aulas. Então essa primeira aula para finalizar, oportunidade. Através de pessoas que vai conectar você com o seu destino, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, compartilha ela para mim, dá o joinha aí. Eu vou estar passando algumas coisas no meu canal, no Instagram, que é meu principal canal hoje, do Zero com Felipe. Felipe é com P-H-I-L-L-I-P-E. Vou deixar o linkzinho aqui na descrição. E vou estar colocando no Spotify também. Você pode estar lá no trabalho, de repente você trabalha com máquinas igual eu trabalho, você coloca lá no fonezinho lá e escuta as aulas, tá bom? Então desculpa de não assistir as aulas, você não vai ter, tá? Mas eu te convido hoje, pega um caderninho, começa a fazer ali seu caderninho de planejamento para o seu destino. E ali você vai escrevendo as coisas que vai acontecer na sua vida da agora para frente, as oportunidades que vão aparecer na sua vida de agora para frente. Você vai estar dentro do ônibus, alguém vai falar, pô, tava lá em Portugal. Você vai estar no seu trabalho lá e o seu colega de trabalho vai falar, poxa, tem um amigo meu que tá lá na Austrália e tá acontecendo isso e isso. Aí sua antena vai estar ligada, aí você vai vendo as oportunidades. Aí aquela que identificar com você, que você fala, pô, não é aqui que eu vou, agarra ela, tá bom? Então fica com Deus. Essa aula aqui é a primeira aula de uma série O Professor do Imigrante. Me sigam, me compartilham e dá o joinha, o likezinho aí que vai ajudar muito a divulgar o canal, que vai ajudar outras pessoas. É isso aí, do Zero com Felipe, recomeços, início, muita coisa vai acontecer nessas aulas.